Boa noite. Boa noite. Essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. E nós chegamos ao que é o nosso quinto e último dia desse módulo 1 da nossa oficina Tópicos em Libras, Surdez e Inclusão. E hoje nós temos mais um monte de coisa para aprender, tá? Lembrando que a gente já veio nessa semana, que foi a nossa primeira semana, essa semana introdutória, nós trabalhamos algumas mudanças de conceitos, né? Só lembrando, a gente mudou, a intenção era abrir a mente de vocês em relação à língua de sinais, à surdez, como é que a gente trata, e nós começamos ali com alguns sinais básicos que nós vamos continuar hoje. Combinado? Nosso tema de ontem, a gente aprendeu vários sinais relacionados a cumprimentos também, alguns sinais de contexto. Fizemos ali uma brincadeira bem divertida de uma caça ao tesouro aí na casa de vocês, né? Que eu gostei muito da participação de todo mundo, foi muito bom. E hoje a gente vai entrar então num tema diferente, tá? Hoje a nossa intenção é trabalhar família e relações interpessoais em Libras. Quais são os sinais relacionados à família, como que eles funcionam, como é essa relação em língua de sinais, ok? Então nós vamos hoje trabalhar, temos um outro tema que nós trabalharemos depois, mas vamos começar hoje com essas relações interpessoais e alguns sinais de família na língua de sinais. Mas antes de começar a passar para vocês os sinais em si, eu gostaria muito de passar um vídeo e eu gostaria que todo mundo prestasse bem atenção. É um vídeo que é uma história, tá? É uma história mais infantil, mas que serve para o contexto que a gente vai trabalhar aqui, que é a história de um menino que vive numa família bilíngue. Essa história ela é apresentada em língua de sinais, então eu quero que vocês observem os sinais que estão sendo feitos ali. Mas não se preocupem, tem o áudio com a história sendo contada em português e tem a legenda também em português. Então ele é acessível para todo mundo. Combinado? Então nós vamos começar agora com o vídeo e depois a gente entra com os sinais relacionados à família, certo? Então vamos lá, vamos colocar o vídeo. Boa tarde, povo lindo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Shelly Schlemper e hoje, aqui no Cada Encontro Eu Conto um Conto, tem literatura surda. Sim, hoje nós vamos contar a história da família bilíngue. Lembram? Nós já contamos uma primeira história aqui sobre a família bilíngue, que tem um filho, um menino, o Pedro, que é surdo, e o restante da família ouvinte, e como acontecem as relações dali. Então, a história de hoje tem como tema Pedro vai à escola. Mas vocês sabem, né? Primeiro a gente precisa aprender o sinal dos personagens, ok? Pedro, Prisca, Tia Só, irmãos. Mochila, lápis de cor, lápis de escrever, caderno, lanche, escola bilíngue, escola. Materiais. Então, agora vamos lá? Pedro agora tem 4 anos de idade. Hoje é o primeiro dia dele na escola bilíngue e ele está muito ansioso e feliz. A tia Só já organizou a mochila do Pedro. Botou dentro lápis de cor, o lápis de escrever, penal,
caderno, o lanche, tudo organizadinho dentro da mochila. Os irmãos de Pedro também organizaram os materiais deles, porque eles também vão para a escola, mas a escola deles é própria para ouvintes. A Prisca, ela tem amigos surdos na sala de aula dela que estudam junto, mas lá tem intérprete de Libras que ajuda na comunicação. O Pedro, ele está feliz porque a professora dele, também os colegas são todos surdos. Juntos, eles aprendem a língua de sinais e o português escrito. A sala do Pedro tem muitos brinquedos, imagens. Tudo é muito visual naquela sala, tem imagens em libras e ele percebeu que na parede tem colado cartazes com alfabeto manual em libras e também em português. O Pedro, ele quer aprender a ler. Por quê? Porque ele gosta muito das histórias, de ler histórias. E a tia Só e a Prisca, todas as noites, na hora de dormir, contam histórias para ele. Elas leem nos livros a história e logo narram em língua de sinais. E aí? Esse vídeo ele traz ali uma realidade do Pedro, que é um menino que precisa ir para uma escola, e ele mostra a relação dele com os amiguinhos, com os familiares, e mostra a importância da escola ser uma escola bilíngue, certo? Eu vi que tinha gente tentando copiar e tal, e vocês conseguiram perceber alguns sinais ali, certo? Dos irmãos, dos amigos. E aí, essas histórias são legais para a gente começar a realmente perceber esses sinais mais iniciais, né, da língua de sinais. E depois de assistir essa história, que traz alguns desses sinais, nós vamos agora entrar num conteúdo que é os sinais relacionados à família e relações interpessoais em Libras, tá? Então, nós vamos entender quais são esses sinais, como que eles são, o que que diferencia um do outro. Depois a gente vai fazer uma interação rapidinha em relação a esse tema. Combinado? Então, vamos lá. A gente está vendo aqui uma árvore genealógica, né? Na árvore genealógica, a gente tem várias relações que são estabelecidas ali familiares, certo? Claro que depois a gente vai extrapolar um pouquinho a família e vai trazer outros conceitos, outros sinais. Mas vamos começar aqui pela família, né? Então, a gente tem no início lá da árvore genealógica, lá no topo, nós temos os avós, né? E aí a gente tem vovô e vovó. O que a gente precisa saber? Existe um sinal para, como a gente já aprendeu ontem, para homem e um sinal para mulher, certo? Em que situações que eu vou precisar marcar? Nós temos, como eu falei para vocês, a gente não tem uma marcação de gênero na língua de sinais. Por exemplo, tem vários sinais que a gente não diferencia se é menino ou se é menina, se é masculino, se é feminino. Não tem essa diferenciação. Mas, em algumas situações, a gente precisa mostrar que é diferente, certo? Então, nós temos avô e avó. O sinal para vovô e vovó seria, ó, a mão fechada aqui no queixo. Vovô e vovó. Qual é a grande diferença? Vovô a gente faz homem, vovô. Uma vez só o movimento de homem. Vovô
E o da vovó, uma vez mulher, vovó. Ok? Abaixo dos avós, nós temos quem? Os filhos dos avós, né? Que seriam pai e mãe de alguém. Então, vamos para o que está escrito ali, father and mother. Desculpa, tá em inglês, a imagem tá assim, mas a gente tem pai e mãe. Então, qual seria? Ó, homem, a diferença é que a gente vai botar aqui, ó, a parte de trás da mão. Papai. Papai. E mãe, ou mamãe. No sinal de papai, a gente tem algumas variações que a gente vê em alguns estados, principalmente, tá? Então, esse aqui, geralmente, as pessoas dizem que é um sinal usado mais por crianças. Mas existem outros sinais que podem ser para pai também, como papai, com o dedo papai, ou a gente soletra P-A-I. Mas saindo aqui, ó, P-A-I, pai. Esse é um pouco mais difícil. Então, a gente no começo, quando a gente está aprendendo, a gente pode usar mais quais? Esse ou esse, tá? Papai ou pai. O sinal de mamãe também tem uma variação, tá? A gente tem alguns estados... Esse aqui é usado por todo mundo, tá? O Brasil inteiro entende esse sinal aqui como mamãe, é padrão. Mas tem alguns estados que usam de uma maneira mais afetiva, é como se fosse a diferença do mãe e mamãe, né? Aquela carga mais afetiva, usam outros sinais. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles usam esse aqui, ó, mamãe. E tem outros estados que usam esse aqui, ó, mamãe. Os mais comuns são esse e esse, tá? Mamãe ou mamãe. E entre os dois, o mais realizado é esse aqui, tá? Em âmbito nacional. E aí nós temos ali os pais e tem os filhos, né? Querendo ou não, os pais ali, a mãe é filha dos avós. Então a gente usa aqui, ó. Filho. Mão aberta e fecha. Fecha assim. Filho. Ok? E tem os filhos deles, né? Que são... Aí a gente vai dizer se é filha ou filho. Só se for necessário a gente faz o homem e mulher, tá? Existem contextos que a gente não precisa dizer que a pessoa é do sexo masculino ou feminino. Não tem essa necessidade. O próprio contexto, às vezes a pessoa está presente, está vendo. Então, eu não preciso fazer o sinal de filha, né? Por exemplo, eu estou com a minha filha andando na rua, encontro alguém. Eu falo assim, essa daqui é minha filha. Desculpa, minha filha. Eu não preciso fazer eu posso fazer só o sinal de filho. Já fica subentendido que é uma criança do sexo feminino e que é minha filha. Ok? E aí nós temos também o quê? Antes de passar para os próximos sinais, queria pedir para todo mundo abrir as câmeras para a gente poder registrar, fazer o registro da nossa aula. Todo mundo abrindo as câmeras e nós vamos dar sequência aqui. Então, vamos lá. Então, nós temos filhos e temos irmãos, né? Então, irmãos, nós temos dois sinais que são usados. Irmãos... com os dois dedos assim, irmãos, ou irmãos. Ó, os dois dedos fazendo o movimento para cima e para baixo, irmãos. Certo? Então, até agora a gente já viu vovó, vovô, mamãe, papai, filho e irmão. Certo? Agora vamos para o outro lado, vamos pensar na outra relação que a gente tem do pai aqui, no caso do exemplo, do pai com os pais da mamãe, que seria o quê? Seriam sinais para genro e sogro, né, e sogra.
Sogro e sogra, a gente faz, ó, a mão fechada de um lado para o outro, de dentro para fora, tá? Sogro ou sogra. Se eu precisar marcar, a gente usa homem ou mulher antes, certo? Então, sogro. E o genro? Letra G com o mesmo movimento, certo? Que seria a relação inversa. Genro, sogro. Do outro lado, o irmão da mamãe tem uma esposa. E essa esposa, ela a gente já não usa genro, porque a gente tem no português, por exemplo, um nome diferente, que é nora. E aí a gente faz com o N para baixo. Nora. E a relação dela com os pais do esposo mesmo, sogro e sogra. Ok? Agora, a relação do irmão da mãe com os filhos é de tio e tia, certo? E aí, para tio e tia, a gente usa a mão em C na testa. Tio. Tio e tia. E o contrário, a criança é o quê? Sobrinha. Então, ó, a mão assim, no meio da testa, sobrinha. E os filhos dos meus tios são meus primos. Como é primo? As duas mãos em L, encosta na barriga aqui, ó, alternado. Primo. Existe uma variação de outros estados, ao invés de fazer a mão em L, faz a mão em G e encosta aqui, primo. Tanto faz fazer essa configuração ou essa, é o sinal de primos, certo? Então, para ficar mais... E tem a relação das crianças com os avós, que aí a gente tem vovô e vovó, a gente já mostrou. Mas e as crianças são o que deles? Netos. Então, a mão faz igual o N, aqui ó, netos. Certo? Vamos expandir um pouquinho essa daqui e vamos pegar outros sinais, ok? Então, a gente vai repetir alguns do que a gente viu ali e vai trazer sinais novos, aqui já em relação a essas relações interpessoais de uma maneira geral, certo? Então, nós temos o sinal de família, que é o que representa, né? Então, as duas mãos em F e faz um movimento circular. Encosta dedão com dedão aqui perto de você, faz o movimento circular para frente, certo? Então, família. Revisando alguns sinais, quero ver se vocês lembram que eu falei agorinha. Homem. Isso, homem. Mulher. Isso, ó, mulher. Exatamente. E aí temos mãe. Qual é a grande diferença do mãe e da avó? O sinal de mãe é como se a gente estivesse pedindo bênção, né? Que é quando a gente vai... Os antigos usavam isso muito mais, né? De tipo, pede bênção, aí a gente dá o beijo na mão, né? Então, mãe é como se eu estivesse dando o beijo na mão. E o vovó a gente usa já para o caso de pessoas mais velhas, certo? E o mãe e o pai. Pai. Ok? Muito bom. E filho? Como é o filho? Exatamente, filho. Agora, a gente tem uma outra relação que é o filho adotivo, né? Tem um sinal diferente para adoção. E aí, às vezes, a pessoa quer marcar, quer dizer e tudo mais. Então, a gente tem aqui, ó, a mão engarra na bochecha e fecha. Fecha com a mão paradinha aqui, eu não preciso puxar a mão. Adoção. Certo? Então, posso fazer filho que eu adotei, né? O filho adotado. Ok? Esse sinal para adoção é em qualquer
nesse sentido de adoção, de você trazer para o seu meio familiar, ok? Se eu for pensar em adotar medidas, não é esse sentido de adoção, certo? Aqui é adotar no sentido de trazer para o seio familiar, ok? Vamos continuar. Irmão e irmã, mesmo sinal. Irmão e irmã, ou assim. Qual que é o mais usado dos dois? Eu vejo mais as pessoas usando esse aqui, mas eu já vi outros surdos usando esse, ok? Vovô e vovó, como é? Vovô. Vovô. Batendo aqui no queixo. Vovô. Vovó. Ok? E aí nós temos neto. A mão em N. Neto. Sempre aqui no queixo. Neto. Isso. Tio e tia, qual é? Tio. Isso. E aí nós temos também sobrinho. Sobrinho, isso mesmo. Ó, de baixo para cima, não é só batendo. É de baixo para cima, arrastando. Esse sinal para sobrinho também é usado para afilhado. Tá? Então, às vezes a gente vai falar de uma pessoa e vai dizer que é afilhado, aí a gente usa esse mesmo sinal, afilhado. Ok? E aí tem outras relações ali que a gente nem comentou, né? O esposo da minha irmã ou a esposa do meu irmão é meu cunhado ou minha cunhada, certo? O movimento é o mesmo do sogro e da sogra, mas a mão é em C. Ó, cunhado. Cunhado. É arrastando, não é sacudindo, ok? Cunhado. Isso. E temos também o sogro e sogra, que eu já mostrei aqui. Qual é? Isso. O S de dentro para fora. Próximo sinal que a gente vai aprender aqui. Padrasto e madrasta. Né? Que a gente tem uma relação diferente. O padrasto e a madrasta, apesar de não terem consanguinidade, tem uma relação de pai e filho, em muitos casos, não em todos, claro. Mas qual é o sinal que a gente usa? Eu não posso usar o mesmo sinal para mãe e pai. Então, nós fazemos o quê? Madrasta é mamãe, segunda. Ok? Madrasta, mamãe, segunda. Padrasto, pai, segundo. Ok? Então, de novo. Madrasta e padrasto. Certo? Existem pessoas que já não são mais casadas, porque perderam os esposos ou as esposas. Então, nós temos um sinal para a pessoa que é viúva. Qual é o sinal? No dedo da aliança, a letra V, ó. Viúva. Certo? V, os dois dedos abertos. Viúva. E aí nós temos outro caso das pessoas que ainda não casaram, né? Que a gente tem noivo. Então, ó, a mão e o dedo encosta no dedo anelar aqui, onde vai a aliança. Noivo.
E depois que a pessoa fica noiva, a pessoa se casa. E aí a gente tem, coloca o anel, casa. Casar. Então, aqui e aqui. No dia a dia, hoje a gente percebe muito que as pessoas pararam de usar esse e só fazem assim. Você é casado? Casado. Casado. Então, esse aqui, às vezes, a pessoa nem usa, tá? Faz só esse aqui. Agora, uma coisa que também é interessante que a gente precisa saber. Esse sinal de casado é usado para casado, para o verbo casar, para esposo e esposa, marido, mulher, é o mesmo sinal, tá? Então, se eu estou andando com meu esposo na rua e eu vou apresentar ele para alguém e falar assim, esse aqui é meu esposo. Ou seja, eu sou casada com ele, é meu marido, meu esposo, é o mesmo sinal, ok? Vamos lá, vamos continuar. E aí tem as pessoas que não casaram ainda, que são solteiros. Nós temos 2 sinais para solteiro. Nós temos solteiro, solteiro, e temos solteiro. Isso, solteiro ou solteiro. Tanto faz, qualquer um dos dois. E temos aquelas pessoas que se casaram, mas se separaram. Então, nós temos 2 sinais aqui. O de separar, ou seja, descasar, né? De separar. E nós temos o de divorciar. Então, ó, 2 mãos em D, encosta os dedos e abre, e separa. Divorciar. Ok? Mas tem diferença? Tem. Separar é quando a pessoa estava ali vivendo como casado e não está mais vivendo como casado. Divórcio é quando tem a assinatura no papel e tal. Tem uma diferença aí no conceito, mas o sinal também nós temos 2. Para separar e para divorciar. Ok? Temos também aqui o sinal de criança. Criança. Ou, com a mão assim, não chega a ser o C, é menor um pouquinho. Adulto. Hoje as pessoas usam um outro sinal para adulto, que é esse aqui, né? Adulto, ou seja, já é maior. Criança é pequenininha, o adulto já é maior. Mas esse aqui também é usado, adulto. Certo? E tem o adolescente, que não é nem criança nem adulto, né? É jovem, adolescente. Então, a gente usa esse aqui, ó. As 2 mãos espalmadas para cima e a gente levanta só os dedos, ó. Jovem, adolescente. Deixa eu ver, todo mundo fazendo. Eu não fecho a mão. Ó, ele levanta um pouquinho e abaixa. Isso. E a mão não é uma do lado da outra, é uma na frente da outra. Jovem. Ok? Então, criança, adulto, adolescente, jovem. Tranquilo? Vamos continuar. Nora e genro a gente já aprendeu. Quem me fala qual o sinal de nora? Isso, nora. E genro. Isso. E aí tem aquele que não é nem casado, nem solteiro, mas tem um namorado ou uma namorada. Então, ó, as 2 mãos espalmadas, uma de frente para a outra, e a gente abaixa o dedo médio, o dedo do meio. Namorado. Esse sinal, eu preciso encostar um no outro? Não. Namorado. Esse sinal, ele serve tanto para dizer namorado, quanto para o verbo namorar. Ok? Namorado. Ou namorado, mesmo sinal.
E aí nós temos o sinal também daquele que também não é namorado, é só amigo ou amiga. A mão assim, com os dedos fechadinhos, virado para cima, amigo. Isso, amigo. O sinal de casado a gente já viu. Botei ali só para ver se vocês lembram. Isso. Casado. E o de solteiro? Solteiro. Ou solteiro. Divorciado, como é que é mesmo? Exatamente. Isso tudo permeia o quê? O que a gente chama de relação, não é isso? Várias relações que a gente pode ter. Então, ó, letra R com as duas mãos e cruza. Relação. Se eu tô falando com uma pessoa que está na minha frente e eu vou falar da relação que eu tenho com ela, aí eu vou direcionar. Relação. Certo? Se eu tô falando de duas pessoas que não inclui, que eu não tô incluída, aí eu vou fazer relação. Ok? Esse sinal não é só relação, é relacionar também. Relacionamento é o mesmo sinal. Certo? E aquela pessoa que não está em um relacionamento está sozinha, só. Então, ó, o dedo faz esse movimento com a mão, palma da mão virada para você, sozinho. Tá? Não é como se eu estivesse chamando a pessoa, porque eu chamando a pessoa, eu puxo, mão em pé, sozinho. Ou sozinho, rodando, sozinho. Beleza? É diferente de único. Quando eu falo assim, fulano é único, aí eu faço assim, ó, único. Então eu tenho sozinho, sozinho e único. Certo? Agora eu vou falar e vocês vão fazer sem o da cola. Combinado? Então vamos lá, vou voltar para a lista, ó. Família. Isso, família. Homem. Mulher. Isso mesmo. Mãe. Mãe, isso aí. Pai. Perfeito. Filho. Filho. Aí nós temos o adotivo, né? O filho adotivo. Isso. Adotivo. Irmão. Isso mesmo, gente. Tão bem, tão bem. Tá todo mundo prestando atenção. Primo. Muito bom, Ângela. Primo. Ou com a mão fechada, né? Primo. Isso aí. Vovô. E a vovó? Isso aí, pessoal. Vovó. Neto. Neto. Tem gente confundindo neto com outro sinal. Não, ó, neto. O outro é tio. Isso. Tio e tia, né? O mesmo sinal. Aí vem sobrinho.
Isso mesmo, sobrinho. Sobrinho ou afilhado, né? Que é o mesmo sinal. Cunhado. Arrasando, galera. Cunhado. E sogro e sogra? Mão virada pra frente sempre, hein? Sogro, sogra. Padrasto. Isso. Papai segundo. E a madrasta? Muito bom. Mamãe segunda. Aí vimos o sinal de viúvo. Viúvo. E o noivo? Noivo. O dedão encosta aqui no dedo. Noivo. Aí tem o sinal de esposo, esposa. Esposo, esposa. Só aqui, ó. Casado. Casado. Isso mesmo. Solteiro. Solteiro. Ou aqui, solteiro. E divorciado? Isso, pessoal. Criança. Criança. Adulto. E o outro? Adulto. E o adolescente, o jovem? Isso. Aí temos... E aí, esqueci de dar o sinal de bebê, gente. Como seria um bebê? Isso mesmo, bebê. E o sogro e sogra? Como é que é mesmo? E a nora? E o genro? Isso mesmo, o povo tá bom demais, gente. Assim é fácil demais ensinar. Namorado. Isso. Amigo. Sempre virado para cima a palma da mão, hein? Amigo. E aí vem relação. Qual que é o sinal de relação? Relação ou relação, né? E o sozinho? Vira para você. Sozinho ou sozinho. É diferente do único, né? Como é que é o único mesmo? Isso. E aí, só. Só. Tem um sinal para só, sabia? Ó, só. Só. Que eu falasse, nossa, só isso. Aí eu vou fazer só. Você mora sozinho? Aí eu posso fazer moro, casa, sozinho, moro, sozinho. Tanto faz. Só, sozinho. Ok? Tranquilo até aqui? Dúvidas, perguntas? Daqui a pouquinho a gente vai abrir para as perguntas. Já a gente vai abrir para as perguntas. Mas antes de abrir para as perguntas, eu quero fazer uma brincadeira aqui com vocês. Ok? Eu vou fazer umas perguntas em português e eu quero que vocês me respondam em libras. Combinado? Mas para responder em libras, eu preciso chamar pessoas para
aparecer aqui. Pode ser? Ou todo mundo... Não, já sei. Todo mundo ao mesmo tempo. Não, aí a gente não consegue ver. Vou chamar 2 pessoas para cada pergunta. Combinado? Pode ser? Quem quiser participar, levanta a mãozinha. Eu vou chamar só quem está com a mão levantada. Quem está com a mão levantada e não quer participar, não quer responder pergunta, abaixa por enquanto. Ok? Então vamos lá. Massa, a gente vê um monte de gente levantando e outras abaixando a mão. Vou chamar, peraí, gente. Primeira pessoa que eu vou chamar é a Ana Luso. Vou te fazer uma pergunta. Eu quero que você me responda em Libras. Não precisa nem abrir o microfone. Pode fechar o microfone. Eu não quero ouvir, por enquanto, nada de português. Só eu que vou falar português aqui. Todo mundo vai me responder em Libras. Combinado? Então, vamos lá. Primeira pergunta é essa daqui. Com quem você mora? Marido e o filho, certo? Ótimo. Agora quem vai me responder essa pergunta é o Manuel. Manuel, com quem você mora? Todo mundo entendeu? Não? Eu vou repetir o que ele falou. Entenderam? Então, o Manuel mora com a esposa e os 3 filhos. São 3 meninos? Dois meninos e uma menina. Ok. Ah, esse sinal eu ainda não ensinei, mas a gente ensina agora. Ele também tem um cachorro. E o gato? Gato. Ou gato. Ok? E agora a Rosimeire vai me responder. Com quem você mora? Todo mundo entendeu? O esposo e 2 filhos, meninos. Certo? Então vamos lá. Ana Luz e Rosimeire, abaixa a mãozinha. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem vai me responder vai ser a Ruth Stephanie. Vamos lá, a pergunta é: quantos irmãos e irmãs você tem? Todo mundo entendeu? Ela tem 2 irmãos, certo? Daniele Galeno, quantos irmãos e irmãs você tem? São 2 irmãos e uma irmã? Então, viu, gente, ó. Ah, agora sim. Então, ó, 2. Boa, a forma que você fez agora é a melhor. São 2. 1 irmão e a segunda irmã, ok? Agora a Valéria Fonseca vai me responder. Quantos irmãos e irmãs você tem? Dois irmãos e uma irmã. Ótimo. Agora vamos lá, baixa a mãozinha. Vamos ver agora
Jaqueline vai me responder outra pergunta. Jaqueline vai me falar onde você passa o Natal, na casa de quem? Geralmente na casa de quem que você passa o Natal? Só faz os sinais. É na sua, é na da mãe, do irmão, da tia? Vou pular então, Jaqueline, depois você responde. Maria ou é Maria? Maria, você passa o Natal na casa de quem, Maria? Só os sinais. Isso, ó, do mesmo lado da mão. Eu passo a parte daqui do dedão, ó. Mamãe. O outro lado, do outro lado do rosto. Do outro lado do rosto. Isso. Ótimo, mamãe. Muito bom. Agora a Rosemary vai me responder. Você passa o Natal na casa de quem? Na sua casa? Faz de novo, Rosemary. Você passa o Natal na casa de quem? Todo mundo entendeu? Ó, família, junto, junto. Aí tem, ela falou da mamãe, dos filhos, certo? E a família. Quando a gente fala assim, com a família, acaba sendo todo mundo, né? Mas é aonde a festa? É na sua casa ou na casa de alguém? Na casa da mamãe. Isso aí. Karine de Almeida. Você passa o Natal na casa de quem? Na sua casa? E quem fica aí junto com você? Toda a família. Esposo. E 2 filhos. Ótimo. Agora, quem, ó, Valéria, Rosemary e Karine, pode abaixar a mãozinha. Jaqueline, você vai querer responder a pergunta? Isso. Não, você que tá aí. Sou eu? É, você. Então, vou fazer a pergunta para você agora. Eu quero que você me responda com quem você estava assistindo os Jogos do Brasil. Todo mundo viu? Com o esposo. Isso. Gabriel 1107. Oi, com quem você assistiu os Jogos do Brasil? Mamãe, a família. Mamãe, papai e irmã? Irmão. Isso. Agora, Bárbara. Bárbara Tressa? E aí, com quem que você estava vendo os Jogos do Brasil? Todo mundo entendeu? Namorado e amigos. Muito bem. Ótimo. Deu para entender essas relações todas, né, galera? Todo mundo vai lembrar isso na semana que vem, né? Semana que vem eu vou fazer uma prova. Tô brincando. Tô brincando. Não tem prova. Pessoal,
Vamos fazer um intervalinho, 5 minutinhos para tomar uma água, para ir ao banheiro rapidinho e a gente retorna. Combinado? São 19h26, a gente para agora, volta 19h31. Ok? Até já!
E aí, pessoal, vamos voltar? Vamos lá, agora a gente vai entrar num outro assunto. Então, depois a gente vai dar a palavra para as outras pessoas. Então, todo mundo tá com a mão levantada, abaixa. Ok? Todo mundo abaixando as mãozinhas. Depois a gente faz uma outra dinâmica aqui, aí o pessoal levanta a mão. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar com a nossa aula, que hoje a gente tem outros conteúdos, tá? Vamos aprender mais vocabulário? Vamos aprender mais palavras, mais sinais na língua de sinais agora. E a gente vai aprender os dias da semana, que também são importantes, né? Então, a gente tem aqui, qual que é o sinal de semana? A gente tem alguns sinais. O primeiro é esse aqui, ó. 7, semana. Ok? Semana. Ou semana. E outro que a gente tem aqui, ó, o número 7 em libras, semana. Certo? Existem outros lugares que fazem esse aqui, ó, semana. Mas ele não é tão usual. Esse aqui tem sido mais usado. Então, 7, arrastando, semana. E aí, dos dias da semana, nós temos número 2, na testa aqui, na têmpora, segunda. 3, terça. 4, quarta. Quinta é o quinto dia. Então, número 5 em língua de sinais. Quinta. Ok? A sexta não é o número 6 na testa, como a gente pode pensar seguindo a lógica, tá? A sexta-feira, ó, um ganchinho com o dedo. Aqui, como que fica o ganchinho com o dedo? Aí a gente vai virar o dedo para trás e encostar essa parte aqui no queixo. Sexta-feira. Ok? Sábado, aquele mesmo sinal que a gente aprendeu aqui, ó, o mesmo movimento do aprender, a gente põe na frente da boca aqui, ó, sábado. Ok? E o domingo, a letra D, na frente do rosto, domingo. Ok? De novo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ok? Quero ver todo mundo fazendo. Todo mundo abrindo a câmera aí para fazer para mim. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Vira a mãozinha para trás, Ângela. O dedinho fica apontando lá para trás. Um jeito fácil, isso, a jeito fácil da gente lembrar é o seguinte. Por que que o sinal de sexta-feira é assim? Né? Tem um motivo dele ser assim. Todo mundo tem o costume sempre de, na sexta-feira santa, comer o quê? Peixe, não é? Esse sinal aqui também é um sinal para peixe na língua de sinais. Então, em Libras, assim também é peixe, porque a gente lembra de quê? Ó, do anzol, né? Então, a sexta-feira, a gente faz assim, como se fosse o anzol do peixinho, certo? Sexta. E o sábado? Sábado. Domingo? Isso. E a semana? Como é que é o sinal o sinal de semana? Isso. Esse ou esse. Muito bom. Ok? Vamos ver mais sinais relacionados a esse calendário nosso? Vamos aprender um pouquinho mais. A gente já aprendeu aqui também o sinal de dia. Quem lembra o sinal de dia?
Dia. Isso, dia. A gente tem um outro sinal também que é usado para dia nesse sentido aqui dos dias da semana, que é esse aqui, ó. A mesma mão, a gente faz assim, ó. Um dia. Encosta o dedo indicador na testa. Dia. Certo? Essa é uma variação que a gente tem para o sinal de dia. E semana e os dias da semana todo mundo já fez aqui para mim. Mas e o fim de semana? A gente também tem um sinal para fim de semana, né? Não é o sinal de fim. Esse sinal é fim no sentido de terminar. Fim. Final de semana a gente faz. Lembra do sinal de até? Né? Esse também pode ser usado nesse sentido. Então, fim de semana. É como se fosse o final da semana. Certo? Deu para entender, gente? Fim de semana. Uma dica, tem uma diferença, tá? Não é assim, é para baixo, né? Que é o último. Ou seja, o final ali, o último. Semana. Ok? Então, fim de semana, ó. Fim de semana. E aí a gente tem assim, quando eu quero falar para alguém que a gente faz alguma coisa todo dia. Ó, todo dia. Isso, todo dia. Que é diferente de falar que eu faço algo o dia todo, né? O dia todo eu tô querendo dizer que eu faço da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, o dia todo a gente vai ver aqui, ó, como se fosse o horizonte. E aí eu venho da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. O dia todo. Ok? Então, todo dia e o dia todo. Certinho? E aí, lembra que a gente tem os sinais de manhã? Ah, manhã eu não ensinei? Nós temos, é diferente a gente falar manhã e falar dia. Quando a gente está fazendo o bom dia geralmente é o horário ali da manhã, né? Mas tem um sinal específico para manhã, né? Então, ó, uma mão assim, a outra parece o 5. Manhã. Manhã. Uma vez só, ok? Manhã. E o sinal de tarde? Tarde. Movimento de cima para baixo. Tarde. E noite? Noite. A gente tem uma variação para noite, que é esse aqui, ó. Noite. Noite. Ok? Então, o sinal de noite pode ser esse ou pode ser esse. E a madrugada? Como é que é a madrugada? A madrugada é o difícil, né? Madrugada. Também pode ser aqui, ó. Madrugada. Ok? Ficou claro? Então, vamos fazer esses sinais de novo. Os dias da semana a gente já repetiu, mas vamos repetir os outros. E eu quero que vocês façam para mim. Qual que é o sinal de dia? E o outro sinal de dia? Dia. Isso. E o sinal de semana? Exato. Vamos pular os dias da semana que a gente já fez. E o fim de semana? Isso mesmo, fim de semana.
Aí nós temos o sinal de todo dia. Todo dia. E o dia todo? O dia todo. Isso. E aí temos o sinal de manhã. Manhã. Tarde. Noite. Temos dois, né? Esse e esse. E madrugada? Ó, a mão começa fechada e ela vai abrindo. Ou aqui, né? Ok? Tá muito fácil. Fácil. Lembra que a gente aprendeu ontem? Fácil. Isso aí. Então agora vamos fazer mais uma brincadeira, tá? Eu quero todo mundo com a câmera aberta. Tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês uma imagem. Tem uma imagem ali bem bonita. E aí vocês vão... Bom, nem sempre, né? Mas a gente vai ver a imagem e vai falar o seguinte: que dia da semana combina com aquela imagem? Vamos pensar, gente, deixa eu dar uma explicação assim. Eu sei que tem gente que trabalha sábado e domingo, que tem gente que trabalha... Mas vamos pensar no geral, vamos pensar no padrão, assim, geral. Combinado? Então vamos lá, primeira imagem eu vou mostrar, ó, vou contar até 5 nessa imagem, depois eu vou ver todo mundo com a câmera aberta aí que eu quero me respondendo. Essa é a primeira imagem. 1, 2, 3, 4, 5. Essa imagem combina com que dia? Tem gente que acha que combina com sábado e tem gente que acha que combina com domingo, isso mesmo. Piquenique no parque, quem é que não gosta, gente? Como é que tem gente que não gosta? Bom, não é? Vamos lá. Próxima imagem. Essa imagem combina com que dia? Segunda-feira? Terça-feira? Terça-feira é o dia da reunião, né? Terça e quarta... Eu não sei pra vocês, mas pra mim a reunião é sempre sexta-feira. Sexta que é o dia do aniversário, pra mim a reunião é sempre sexta-feira. Mas aí, tem gente que acha que é segunda, terça, quarta, quinta, né? Ali o meio da semana, que é o normal, né? Próxima imagem, vamos lá. Essa imagem combina com que dia? Volta a imagem. Vamos voltar a imagem, vamos voltar a imagem. Que dia que essa imagem lembra, gente? Todo mundo, é unânime, né, gente? Segunda-feira, Dia Mundial da Preguiça. Aquele dia que o despertador toca, você faz a cara do Garfield, né? Você fala assim, ó, tenho que levantar. Né? Segunda-feira, não tem outro dia. Não tem outro dia que essa foto lembre. Vamos lá, mais uma foto. E aí? Terça-feira também? A semana toda. Segunda a sexta, a gente faz assim, ó. 2, né? Vai 3, 4, 5, 6. Vai ser a semana toda aqui. Dias da semana, de segunda a sexta. Tem gente que pensa nela como sábado, porque tem gente que estuda sábado, hein, gente? Né? E essa? Essa imagem é massa. Que essa imagem? Que dia que combina com essa imagem? Sexta-feira, né, gente? Aquela coisa, o esquilinho com aquele... Sábado. Tem gente que acha que é sábado. O esquilinho tá com aquela mão assim, meu Deus, até que enfim, chegou. Sextou, né? Igual o pessoal fala, sextou. Então, ó,
Sexta-feira, sempre lembrando que o que encosta no queixo é a parte de dentro do dedo, tá? Ele fica para trás, isso mesmo, sexta-feira. Certo? Vamos lá. Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Então agora a gente vai abrir para as dúvidas. Inicialmente, dúvidas relacionadas ao que a gente falou hoje. Depois a gente abre para outras dúvidas, combinado? Então eu vou chamar um por um. Resolveu aí? Então vamos lá. Primeira pessoa que eu vou chamar é o Leonardo. Pode liberar o make. Hum? Ele pode liberar o make, né? Ainda não. Libera o microfone. Aí, Oi, boa noite, tudo bom, professor? boa noite. É uma dúvida que eu tenho sobre final de semana, né? Como a senhora falou, acabou de falar. O final de semana pode ser assim, e aqui em Salvador que eu aprendi, né, a conhecer mais, fim de semana, né? Mas eu fico nessa dúvida, né? Pode Qual ser eu vou uma usar, né? variação. Em que contexto de frase, né? Isso é uma variação regional. Isso é uma variação regional, um regionalismo, não tem problema. Então, se faz fim de semana, ok, não tem problema. É só uma variação. Ok? Ah, e tem dois tipos de peixe, né? Tem. Mas a gente vai deixar os sinais de peixe, a gente vai deixar os sinais de peixe para o dia que a gente for aprender os animais. Tá bom. Beleza. Ok, então vamos lá, baixa a mãozinha e fecha o microfone. Agora, Luciana Lima. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei com duas dúvidas. Quando a senhora está ensinando os sinais, eu percebo que a senhora repete para a gente poder entender. Mas eu fiquei na dúvida em quais sinais a gente realmente tem que repetir o gesto. No caso, repetir o sinal. Por exemplo, quando a gente vai dizer mulher ou homem. Se realmente tem que fazer mais de uma vez ou se é uma vez só. No caso de mulher e homem, deixa eu responder uma por vez. Vamos lá. Para a gente não confundir e para eu não esquecer de responder nenhuma. Quando a gente vai fazer só homem e só mulher, homem tem repetição, mulher. Quando a gente vai fazer, no caso, o mãe, o pai, o tio, tia, a gente não precisa repetir. A gente faz uma vez só. Porque aí a gente está fazendo uma composição na língua de sinais. Tá? Então, a gente não precisa repetir nessa situação. Mas o sinal de homem e mulher tem a repetição normalmente. Ok? Ok. A outra dúvida seria também nessa questão, quando a gente vai indicar o gênero da pessoa. Existe uma ordem que a gente precisa dizer primeiro mulher e depois, sei lá, tia, ou pode ser tia e depois mulher. Existe essa ordem de colocar o gênero antes ou depois do substantivo? O padrão na língua é a gente colocar o gênero antes. Tá? Só às vezes a gente está fazendo, e quando a gente está sinalizando, por exemplo, numa comunicação e a gente não coloca o gênero, pode ser que a pessoa pergunte. Se a pessoa não conhece, ela vai perguntar. Ela pode perguntar, homem ou mulher. Mas é muito raro isso acontecer, tá? Aí, nesse caso, você não precisa refazer o sinal, por exemplo. Eu estou falando da minha tia. E aí eu estou fazendo toda a sinalização e estou fazendo tia, não sei o que é tia. Aí a pessoa pergunta, é homem ou mulher? Aí eu posso fazer, não, só mulher. É mulher, ok. Mas agora, quando a gente vai juntar e fazer tia, a gente precisa fazer primeiro o gênero, depois o sinal. Ok? Ótimo. Mais alguma dúvida? Não? Então vamos lá, abaixa a mãozinha. Agora, Daniele do Alib, do Ailib. Do iLib. Como fala que eu tô com muita dor de cabeça e também tenho sinal para sextou. Então, sextou
É uma gíria, pode ser que tenha. Eu confesso que eu não conheço um sinal para sextou. Aí eu confesso que eu ainda não vi os meus amigos fazendo um sinal para sextou. Quando eu vejo, eles estão usando datilologia mesmo. Eles usam a sextou, escreve sextou. Mas assim, provavelmente já tem uma gíria. Quem sabe eu não consiga descobrir para eu trazer para vocês no próximo módulo. Agora, sobre a questão de dor de cabeça. A gente nem trabalhou, ainda não é um tema que a gente vai abordar aqui, mas não custa ensinar, né? A gente pode fazer o sinal de dor, a mão em F, dor, cabeça, ou, que é o mais comum que a gente faz, esse aqui, cabeça. Que a dor de cabeça ela é uma dor que lateja, né? Ela não fica, ela fica latejando. Então a gente faz. Que aí significa que a cabeça está doendo. Certo? Ok? Abaixa a mãozinha. Agora, Débora Santana. Boa noite, professora. Boa noite. Eu sou do Rio e aqui, ó, onde eu aprendi, a gente faz assim, o sinal de rápido e quente. Esse sinal que a senhora deu, eu não conhecia. De adulto? É. É o contrário o movimento, ó. Quente. Aqui a gente também usa. Em Brasília a gente também usa quente, rápido, usa do mesmo jeito. Adulto, o movimento é oposto. Eu não conhecia. Conhecia adulto, criança. Pois é, por isso que a gente traz essa variação, porque a gente vê que existe, por exemplo, aqui em Brasília, a gente usa adulto. Mas também agora, há pouco tempo, o pessoal começou a usar mais o adulto também. Então, A gente faz geralmente mais assim, até para falar sobre a altura e tudo mais. Mas esse não. Aprendendo uma variação. Legal. Muito bom. Mais algum? Mais alguma dúvida? Não? Tá. Agora, Fernanda. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. São duas perguntas, professora. Uma em relação ao calendário, como sinaliza feriado, e a outra em relação às relações, que é a sinalização para enteado. Enteado? Isso. Então, vamos lá. Primeiro, você perguntou feriado. Isso. Geralmente, quando é feriado, a gente faz... Tem dois sinais. Tem gente que faz feriado, que é o sinal para vermelho, né? Geralmente, no calendário, o feriado fica na cor vermelhinha, né? E tem gente que faz feriado. Mas esse aqui se confunde muito com férias, né? Então, tem esse aqui também, feriado. Que é o mesmo sinal para folga, feriado. No Rio usa esse, Débora? Ó, no Rio usa esse, mais uma variação para a gente aprender. Esse aqui a gente não conhece sim, a gente conhece esse sinal com dois sentidos. Como desempregado e como vagabundo. Fulano é vagabundo, não faz nada da vida, ou seja... Tá? Então a gente entende esse, mas feriado é um dia que você fica vagabundo, né? Que você fica sem fazer nada. Professora, então, aqui no Rio, vagabundo é assim. Oi? Aqui no Rio, vagabundo é assim. A gente usa esse para bandido, para mala. Então, aqui é para Mesmo vagabundo. sentido. Mesmo sentido. Então, feriado a gente usa mais esse ou esse. Aqui, pelo menos aqui em Brasília. E aí a gente vê que no Rio usa-se esse aqui também. O outro que você perguntou foi? O microfone. Para enteado. Enteado. Enteado, geralmente a gente não tem um sinal específico, pelo menos não que eu tenha conhecimento ainda. Porque eu não posso fazer a mesma relação que eu tenho para madrasta e padrasto, né? Que a gente faz segundo. Porque se eu faço filho segundo, vai pensar que é o meu segundo filho. A relação que se tem é essa. Então, geralmente, quando é enteado, eu faço o quê? Esposa, filho dele. Filho. É uma forma de fazer, porque não é meu filho, é filho do meu esposo ou da minha esposa. E aí a gente faz essa relação, ok? Ótimo.
Agora, Ângela. Já que a gente estava falando de dia e semana, eu queria saber se você poderia mostrar mês e ano. Isso, a gente tem, nos outros módulos, a gente tem um dia que a gente vai trabalhar só os meses do ano. Então, eu vou pedir para você esperar um pouquinho para o outro módulo. Combinado? Vou te encontrar nos outros módulos, né? Então, tá bom. Agora, Marquinhos Gomes. Boa noite. Eu gostei do programa de hoje, viu? Foi muito bom que eu aprendi, viu? Obrigada. Só Tem isso. alguma dúvida? Não, Não? Então, ok. não. Muito obrigada. Baixa a mãozinha, fecha o microfone. Edines. Edines tem que abrir seu microfone. Oi, professora, eu fiquei na dúvida entre Sim. dia e todo dia. Você pode repetir para mim, por favor? Entre qual? Dia e todo dia. Ah, sim. A gente tem dia ou dia, né? Todo dia a gente bate aqui, ó. Todo dia, Entendi agora. ok? Ok. Mais alguma dúvida? Não, só era essa. Então, vamos lá. Fecha o microfone, abaixa a mãozinha. Agora, Mercúria Nunes. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem? Então, eu fiquei com dúvida em relação à nomenclatura de gênero. Mas a gente viu o símbolo para homem e para mulher. Daí eu fiquei com dúvida em relação quando a pessoa me pergunta o gênero e a identificação não é nem homem ou mulher. Eu queria saber se em Libras teriam outros símbolos para essas A gente, nomenclaturas. a gente tem vários sinais, tá? A gente tem Uhum. todos os sinais relacionados à questão de gênero, né? LGBTQIA+. E Aham. existe uma ampla divulgação em relação a isso, inclusive tem canais no YouTube que falam isso e tudo mais. Então, nós temos, por exemplo, para gay, oi? Nós temos também para trans, né? Pessoa trans. Não binário, eu já vi uma vez, mas eu não estou me lembrando agora, confesso. Mas nós temos todos os sinais relacionados à diferença de gênero, né? Aos gêneros. LGBTQIA+. Tá? Então, esse é o sinal. LGBTQIA+. Aham. Eu Então, gostei de tem saber. todos. É que eu trabalho com adolescentes LGBTs, daí eu vou querer muito saber mais informações, mais sinais, justamente para poder trazer mais essa diversidade, sabe? Muito obrigada. Vou te dar uma dica de um canal, então, que eu conheço, que Aham. traz vários sinais, inclusive ela tem vídeos específicos sobre a terminologia LGBTQIA+, que é o canal da Kitana Dreams, Kitana com K, tá? Ela é uma drag queen surda que traz todos esses sinais da comunidade LGBTQIA+, além de outros vários assuntos, que a Kitana ela traz assuntos diversos no canal dela. Mas é legal porque pelo menos tem ali vários sinais que você pode trabalhar com esse grupo que você usa, que você atua. É bem interessante. Ok? Muito obrigada, viu, professora? Boa Por noite. nada. Jaqueline. Boa noite de novo, professora. Boa noite. Quando o Daniel está fazendo aí alguns sinais, é muito do Nordeste, né? Tem muitos sinais assim que ele faz do Nordeste e eu consigo identificar um monte. Aí a senhora está falando, ele está traduzindo. Mas para calendário, que é o cronômetro, né? Uhum. É aquele calendáriozinho. Qual o sinal dele? Sinal? Calendário.
Lembra aquele calendáriozinho que a gente ganha em banco, né? Tem aquele triângulozinho, deixa na mesa, a gente vai Isso. virando as folhinhas. Ah, Calendário. agora. Pronto. Esse é o que a Ok. gente usa. E os sinais que ele usa não são do Nordeste só, são do Brasil. A gente usa muito aqui em Mas Brasília assim, são também. muitos lá no Nordeste que é usado esse, muito que que ele faz, porque assim, tem alguns que são bem diferentes de lá do Nordeste, né? E a maioria, porque eu sou do Recife, então a maioria é de lá que a gente usa. Então, assim, eu me senti um pouco em casa, né? Se sentiu em casa, são sinais que a gente usa muito aqui também. Pois é. É porque aqui eu não conheço ninguém assim, nenhum surdo. Então, não sei, eu tô vendo, eu tô com vocês esses sinais que são daqui, que também a gente usa lá. Que bom, que bom. Então vamos lá. Pessoal, todo mundo abrindo as câmeras para a gente fazer o registro. E eu vou continuar chamando as pessoas para falar aqui comigo. Todo mundo abrindo as câmeras. Agora, Jaqueline Mercúrio, eu vou pedir para abaixar a mãozinha. Agora eu vou falar com a Ingrid. Ingrid Nelson. Boa noite, professora. Boa noite. Eu queria saber o sinal de grávida. Grávida? Aham. Indicador e a barriga. Grávida. Tá. Tô segurando o celular aqui, não dá pra fazer. Tá bom. Tem gente que quando tá com dúvida faz assim ainda também. Tipo assim, tá com a mão ocupada, faz assim. Ah, é assim, eu tô com a mão ocupada. Grávida. Obrigada. Nada. Vamos lá. Andréa Amorim. Andréia? Tá sem áudio seu, não consigo te ouvir. Vou chamar então, por enquanto, a Élida. Oi. Oi, agora Tá me sim. ouvindo? Peraí, Élida. Agora eu Ah, ouvi. tá. Minha câmera está ruim também. Sem problema. Nós falamos manhã, tarde, noite e meio-dia. Meio-dia. Ótimo. Meio-dia é a hora do almoço, né? Mas quando a gente pensa no relógio, né? No relógio como um todo, a gente nem viu as horas ainda. A gente vai ter um outro momento que a gente vai trabalhar as horas. Mas pensa-se num relógio de ponteiro. Ao meio-dia, todos os dois ponteiros estão juntos, né? No 12. Então, ó, letra R no rosto, meio-dia. Ok? Ok, obrigada. Nada, mais alguma? Não, obrigada. Ótimo. Agora sim, Élida. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu trabalho em hospital. Eu queria muito saber os sinais de dor, se eu posso falar o sinal da dor e localizar, e enjoo e febre, que ia me ajudar muito até os próximos módulos, né? Às vezes ajudar alguém. Tudo bem, a gente adianta alguns sinais, mas posteriormente a gente vai ter também esse conteúdo. Mas vamos lá. Dor, né, que a gente já falou. Letra F, dor. Tá? Febre. Febre. Enjoo. E a cara de enjoo? Enjoo. Tá Ok? bom, obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida? Não. Então tá, agora a Ricardina. Vamos lá. Oi, professora. Olá. O sinal de namorados, né? Isso. Pode ser também apaixonados? Não. Aqui é namorado, namorar. Apaixonado, a gente faz assim, pelo menos eu aprendi dessa forma, né? Com a mão aqui, ó, apaixonado. Apaixonado. Ok? Mais alguma obrigada. dúvida? Só, um momento. Somente? Ok. Do hospital e remédio. Estão perguntando aqui no chat que apareceu aqui rapidinho. Aproveitando a pergunta que foi feita. Hospital. Remédio. Se for oral, né? Remédio.
Aí, quando é remédio na veia, a gente faz remédio. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguém com dúvida? Não? Ricardina, eu vou pedir para você abaixar a mão. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Fazendo um resumão aí do que a gente trabalhou essa semana toda. Tá? A gente trabalhou diversos mitos, diversos aspectos relacionados à surdez e à língua de sinais. E o que eu gostaria que vocês mais se lembrassem a partir de hoje? A partir de hoje não, desde segunda-feira, que foi quando a gente começou a trabalhar. Da semana passada, né? Porque a gente ainda teve uma pausa. Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente precisa tratar as pessoas surdas como seres humanos, como eles são. E que a forma correta de chamar é surdo. Tá? Por mais que às vezes a gente olhe e pense assim, nossa, mas eu acho tão forte, tão pesado, tão pejorativo. Não é depreciativo, não é pejorativo, pelo contrário, é a forma como essas pessoas escolheram ser chamadas. E isso a gente tem que respeitar. Então, agora, também não é surdo-mudo, não é mudinho, não é surdinho, nada disso. É surdo, ponto. Ok? Outra coisa que a gente aprendeu é que a forma correta, Libras não é uma linguagem, certo? É uma língua de fato, tem estrutura, tem regra, ela não é igual ao português, pelo contrário, a gente tem visto que ela é bem diferente do português, tá? Ela não fica presa à estrutura do português, à forma como as frases no português são formadas. A Libras tem a sua própria forma de comunicar. Tem as suas próprias regras, então ela é uma língua de fato. Então, eu não quero ouvir, brincando, né, gente? Claro que eu não vou chegar aqui dando bronca em todo mundo, mas a gente tem que entender e internalizar isso. E passar para as pessoas que a gente conhece também, que Libras não é linguagem dos sinais, tá? Libras é uma língua brasileira de sinais. E que a forma correta da gente tratar uma pessoa que não escuta é chamá-la de surda. Ok? Tranquilo? Nós trabalhamos alfabeto, saudações e cumprimentos, alguns sinais de contexto, relações familiares que a gente viu hoje. Mercúria já está falando que achou um vídeo com todas as gírias. Muito bom, manda no grupo aí para quem puder. Já está o link aí, quem quiser copiar o link, já entra no chat e copia o link. Aprendemos relações, parentesco, né? Família, como que é, os dias da semana. E claro, gente, lembrando que esse é nosso módulo 1. Ou seja, a gente só está começando uma caminhada, certo? Nós teremos vários módulos até o final do Conecta, e esses vários módulos vão trazer vários outros aspectos da língua de sinais, vários outros elementos, vocês vão aprender um vocabulário riquíssimo, tá? Tem muita coisa que vocês vão aprender aqui ainda, a gente está só começando, só o começo. Então, já que a gente teve um trabalho bem denso essa semana toda, eu gostaria de abrir a palavra agora para as pessoas que quiserem se manifestar em relação à semana, tá? Se tem alguma dúvida em relação ao que foi da semana, alguma curiosidade, alguma situação que aconteceu, eu gostaria que levantasse a mão para poder falar. E aí, para a gente chama de um por um para não ter problema. E aí a gente pode abrir para algumas curiosidades também. Combinado? Então, vou começar aqui com o Marquinhos, que está com a mão levantada. Habilita seu microfone. Agora sim, eu achei interessante o estudo que nós aprendemos essa semana, viu? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Alguma outra dúvida? Não, só essa mesmo. Obrigada, Marquinhos. Agora a Aparecida. Boa noite, professora.
Boa noite. A minha dúvida é que essa semana você estava falando sobre o ensino da pessoa com deficiência auditiva, no caso que é implantada oralizada. Aí eu quero saber se é errado, na hora que você está ensinando, você oralizar para esse estudante surdo. Se é errado? Não, acho que no ambiente educacional, a gente tem que pensar na maior quantidade de estratégias que a gente tiver. A questão é saber se esse estudante sabe ou não fazer leitura labial, entendeu? Sabe ou não, ele tem Sabe ou não sim, o feedback faz leitura auditivo, labial. tem que ver todas essas Sabe questões. sim. Professora, sabe sim fazer leitura labial perfeitamente. Não tem problema nenhum. Tá certo, obrigada. Por nada. Daniele. Professora, é uma curiosidade, na verdade. Eu estava atendendo uma aluna surda e a família não gostava que a gente sinalizasse com ela, que falasse em Libras. E aí ficava muito difícil para a gente comunicar com ela. E eu comecei a tentar passar alguns sinais para ela e um dia a supervisora falou assim, não, a escola é uma instituição grande, e aí ela me chamou a atenção, né? Não, a mãe não quer, a família não quer de jeito nenhum que fale com ela em Libras. Eu falei, mas como? Como é isso, professora? Então, essa é uma visão muito comum ainda, Daniele. Por incrível que pareça, a gente pode ficar... Muita gente ainda fica chocada, mas infelizmente essa é uma realidade muito comum. Lembra que no início do nosso módulo eu falei sobre essa questão da relação, né? Da língua de sinais com o pensamento. Antigamente, os médicos mesmo já falavam isso. Falavam o seguinte, descobriu uma perda auditiva numa criança e falava, não deixa ele aprender língua de sinais, porque senão ele não vai aprender a falar nunca. Essa era uma visão médica, bem oralista, de achar que a comunicação só é possível através da fala oral, né, da oralização. E isso a gente tem conseguido mudar bem devagar, mas é o que a gente já esperava, nenhum conceito. A gente não consegue mudar um paradigma tão rápido assim, né? Mas a gente ainda tem muitos pais que não aceitam língua de sinais, que não querem que a criança aprenda, querem que ela oralize, porque acham que ela só vai se integrar à sociedade se ela aprender a oralizar. Tem muitos pais que pensam assim, infelizmente a gente não pode obrigar esses pais a aceitar a língua de sinais, né? Que é, querendo ou não, uma opção deles. E, infelizmente, assim, ela ficava muito irritada. Chegava um momento, assim, que ela começava a falar com as crianças, com os outros coleguinhas, e como os outros coleguinhas também não a compreendiam, ela ficava desesperada, né? E a única coisa que eu podia fazer era trazer ela para perto, né? E acalmá-la de algum jeito, com um gesto de carinho, né? Com afeto. Porque, na verdade, ficava muito difícil quando ela queria ir ao banheiro, ainda bem que ela já conseguia gesticular né? E, assim, talvez porque eu tivesse um contato maior com a Libras, né? No caso, eu já conseguia entendê-la um pouco mais. Mas as outras meninas, assim, as outras professoras ficavam com uma dificuldade muito grande, assim, até porque agora que está todo mundo, né, assim, tendo essa oportunidade de fazer realmente, de ter esse conhecimento, a fazer cursos de Libras, né? Esse acesso que a gente está tendo hoje em dia é bem, graças a Deus, muito maior. E outra oportunidade também, eu atendi um Down, né? E aí, assim, ele falava lá com os gestos dele, não falava em Libras, nossa, ele fazia muitos gestos diferentes e xingava e fazia gestos, sabe? Gestos, assim, obscenos, e eu falava, gente, esse menino... Mas, assim, é uma dificuldade muito grande, eu quero agradecer, né, por essa semana, eu já aprendi muito, renovei os conhecimentos, né, de coisas que eu estava esquecida demais, e eu não trabalho diretamente com a Libras, o meu interesse é realmente, porque eu amo a área especial, né, e, assim, meu interesse é realmente, a partir de agora, me preparar para o público especial.
Então, assim, eu agradeço muito. Tem Eu sido que agradeço. muito rico Uma sugestão, aprender. nesse caso dessa menina surda, é tentar conversar com os pais mesmo, mostrar o que que é a língua, ver se eles tentam aceitar de alguma forma. Acho que seria a única Eles sugestão. não aceitam, Então, não aceitam. É uma infelizmente, instituição grande, ela tem, acho que, um preconceito, né? Na verdade, quando eu entrei nessa instituição fazer o atendimento de inclusão, né? Então, assim, eu fui orientada que não fizesse de modo nenhum e que eu não tivesse conversa nenhuma com a mãe. então, Porque a mãe nesse caso, não não tem aceita, muito. Vai a chegar mãe um momento não... que ela vai acabar entrando em contato com a língua de sinais, mesmo fora da escola. Exatamente. É Infelizmente. pequena Mas ainda, né? Tem acontece. 8 anos de idade, mas eu percebo que ela sofre muito, assim, né? Até as próprias coleguinhas não entendem, ficam olhando assim para ela e tenta, e ela não consegue se comunicar, ela fica irritada, ela chega assim para a gente assim e fica desesperada. Eu falo, oh, meu Deus. Isso é mais Só comum do que abraço, você né? imagina. Mas obrigada pela Obrigada eu. informação. Débora Santana. O microfone ainda. Isso. Oi. Débora? Primeiro que tá ótimo. Agora que conseguiu organizar a aula, conseguiu travar todo mundo para ninguém falar, ficou muito melhor. Apesar de eu faço curso na Fundec, aqui no Rio de Janeiro. Eu terminei intermediário, né? Mas eu me considero no básico ainda, sabe? Porque, como eu não tenho contato com surdo, então para mim fica mais difícil. Apesar disso, eu consigo entender muito bem o que o Daniel sinaliza. Que bom. Ele é ótimo, eu consigo entender direitinho, assim. E também eu achei que seria difícil para mim por causa das variações de sinais. Mas até que não. Eu estou conseguindo entender, minha cabeça não está bugando, sabe? Eu estou conseguindo entender, sim. Eu gostaria de saber se é a senhora que vai dar todos os módulos. Todos não, mas alguns. Alguns Esse a início senhora vai ser não vai dar comigo. todos. O início só? São 4 módulos comigo. Ah, tá. Tem alguma professora surda que vai dar sinal? Que vai dar aula? De início, não. Mas todas as pessoas são extremamente fluentes, têm um conhecimento aprofundado e já trabalham com formação há muito tempo. Ah, tá. Chega assim, na metade do curso, a conversa passa a ser bimodal? Olha, a intenção do curso é ser um curso básico, né? O curso, como eu falei, acho que quarta-feira a gente começou a conversar e eu falei, nossas oficinas são oficinas relacionadas a Libras básico, tá? Então, cada professor tem uma estratégia, cada professor tem uma metodologia, tem um conteúdo a ser seguido, ok? Entendi. Pelo que eu vi, de acordo com as oficinas, vai até março. Se eu não me engano. Para quem se inscreveu em todos, vai até março. Quem não se inscreveu em todos, tem como ainda se inscrever? Tem. Basta entrar no mesmo lugar e é possível, porque a inscrição ela pode ser feita em todos os módulos ou em cada módulo. Então, basta entrar lá no site que é possível, sim, fazer a inscrição. Ah, tá. Era só isso. Ótimo. Ok, então, obrigada. Grupo, um formulário de avaliação, um link. Pessoal, foi enviado no grupo para vocês um link com o formulário de avaliação. Tá? A gente gostaria de pedir que todo mundo entrasse lá, depois tirasse um tempinho para responder esse formulário. Combinado? Vou chamar agora a Cíntia Carvalho. Oi, boa noite a todos. Boa noite, professora e Daniel. Boa noite. São 3 questões. Às vezes eu estou em trânsito, ponto de horário de serviço, e às vezes falha. A senhora explicou outro dia a respeito de perguntar se a pessoa, para eu saber se a pessoa é surda e oralizada,
essa é uma das questões. Qual que é o gesto para eu perguntar se ela é oralizada? Sinal. Vamos mudar o conceito. A partir de agora a gente fala em sinal, não é um gesto. Sinal. Então, ó, a mão Desculpa, em sinal. cinto, virada para a boca, oralizada. 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 Outra questão. Quando eu vou conversar com um surdo que é oralizado, como eu posso pedir para ele falar, fazer sinais devagar, ser mais, usar os sinais mais lentos, ser mais lento? Um surdo que não é oralizado, um surdo que é sinalizado. Isso. Então, é assim, ó. Sinais. Devagar. Devagar. A outra pergunta é para o Daniel. Eu queria que ele fizesse ok para eu perceber melhor. Que o ok da professora é de uma forma e do Daniel é diferente. É igual. É porque a forma de visualizar aqui parece que diferenciado. É o primeiro... ele é rapidinho assim, né? Isso. É rápido. Ok. Muito obrigada. Mais alguma dúvida? Não, somente. Obrigada, Cíntia. Agora, Ana Luso. Eu tenho uma dúvida sobre ônibus, né? E o grande circular, porque ontem eu tive que interpretar a live do prefeito para fornecer acessibilidade aos meus amigos surdos e coloquei nos stories do Instagram. E aí eu tive um classificador. Eu fiz assim, ônibus grande circular. Aí o meu amigo disse que entendeu o que era. E o meu professor também. Mas, assim, existe um sinal certo para ônibus grande circular? Tá, Existe? bom, aqui em Brasília a gente também tem um ônibus que é grande circular, sabe? E aqui a gente não tem um sinal específico. Geralmente a gente faz ônibus, porque o circular ele dá uma volta, né? Eu fiz. Mas não tem, a gente usa, você fez a estratégia, tinha que ser feita. A gente usa um classificador para a turma que está iniciando. Depois a gente vai ter uma aula para vocês entenderem o que são esses classificadores, mas podem ficar tranquilos que vocês vão entender. Mas é um classificador mesmo. Ah, tá. Obrigada. Essa é a minha dúvida. Obrigada. Tá, ok. Agora, Nilce. Seu microfone ainda está fechado. Boa noite, professora. Boa noite. Professora, eu quero saber com você se depois desse curso eu já posso ser considerada uma ledora, né, que fala? Quando a gente vai fazer concurso, vai prestar serviço para algum órgão público aqui em Brasília, eles pedem ledor. Posso me considerar ledor ou não? Como é que é? Não, porque esse curso ele não é de ledor. Ele é um curso de Libras básico. É uma oficina de Libras básico. Então, você aqui não vai se formar profissionalmente. Você está iniciando essa caminhada no aprendizado da língua de sinais. Ledor é outro profissional que atua para a leitura de provas para pessoas que têm deficiência visual ou que têm dislexia, que têm a necessidade de ouvir a prova, não de ler. E esse curso, então, aí o GDF não está oferecendo isso, né, professora? Não, aqui, esse curso Conecta DF são oficinas de tópicos relacionados à surdez, inclusão. Então, tópicos em Libras, surdez e inclusão. Ledor é uma outra categoria profissional. Tá bom, obrigada. Por nada. Ricardina. Eu quero agradecer, foi muito proveitoso para mim. Eu tenho muita dificuldade com o gesto, né, com sinais, acho que é questão de coordenação motora, mas assim, eu já me sinto muito grata por estar participando do curso
E se tiver tempo, eu só queria comentar sobre uma vivência que eu tive de uma criança que ela tinha dificuldade na audição, porque a colega aí, Daniele, trouxe aquela questão, e realmente é muito triste, mas eu vou contar uma história positiva, né, que a família fez de tudo para tratar a criança, e nesse decorrer, hoje ela ouve com um aparelho, e no decorrer da vida dela, ela aprendeu a língua de sinais, e hoje ela consegue ouvir, falar, e ela sabe línguas de sinais, então, assim, ela consegue se comunicar dessas duas formas, né? E eu achei muito legal essa questão, né? Eu conheci essa história e agora conhecendo a dificuldade que algumas famílias ainda têm, né? Com os filhos. É muito comum ainda, realmente. E a gente tem esses casos, que é como eu estava falando com a Daniele. Geralmente, os pais, esses casos de pais que não querem deixar a criança aprender língua de sinais, que recebem essa orientação de médicos e de outros profissionais, em algum determinado momento da vida, a depender da criança, da pessoa, claro, ela acaba entrando em contato com a língua de sinais. E ela se interessa, mesmo que não seja no ambiente escolar. Então, assim, eu conheço vários casos de pessoas que aprenderam, entraram em contato com a língua de sinais depois de adulto e que hoje preferem usar a língua de sinais para se comunicar do que o português oral. Então, isso é uma privação de informação, mas, assim, querendo ou não, é uma forma que os pais receberam, uma orientação que os pais receberam, certo? Agora, Deuísa. Boa noite. Boa noite. Voltando no caso da colega aí sobre a criança, muitas vezes os pais não aceitam ter a criança, já acho que é uma dificuldade, uma deficiência, né? Eles não se incluem no mundo da criança que é surda e é muda. Aí eles surda, ela não é muda. Assim, o modo de falar, né? Aí, temos que mudar o modo de falar. Aí muitos não aceitam porque acham que a criança é um obstáculo na vida dela por ter aquela deficiência. Muitos acham que é uma deficiência que eles não podem ter contato com outros que possam ensinar eles. Muitos excluem essas crianças do mundo de hoje porque eles mesmos, os pais, não têm a coragem de aprender para poder ensinar as crianças em casa e leva a criança a vida toda sem a comunicação. E outra coisa, a gente julgar, né? Porque cada um tem um pensamento diferente. Mas... eu já conheci pessoas assim. E em relação ao curso, os colegas que quiserem se aprofundar mais, tem o curso técnico em Libras. Se eles quiserem também, no CEP de Saúde Planaltina, como você é de Brasília, né? Você já viu que na escola técnica tem. E tem um curso técnico para quem gostaria de se inscrever, e é online. Legal, obrigada pela dica, Deuísa. Esse ano ainda está com link. Esse ano ainda está com link. Oi? Pode falar. Esse ano ainda está com inscrições abertas. Eu não sei até que dia, mas eu posso procurar o link e mandar para os colegas. O link. Ela é no IFB. Não, CEP de Saúde. Escola CEP técnica. Saúde. Depois, Deuísa, manda o link para os administradores mandarem no grupo. É uma dica interessante. Ah, que bom, que bom. Pessoal, eu escrevo aprofundado também. Nada que o básico e técnico. Ok. Pessoal, a gente já está no adiantado da hora, né? Nós estamos chegando hoje, como eu falei, ao nosso último dia, né? Final desse módulo 1. Semana que vem a gente começa na segunda-feira o módulo 2. Então, quem não se inscreveu, se inscreva, tá? E a gente se encontra de novo, então, aqui na segunda-feira, no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Mesmo bate-local, certo? Então, segunda-feira, todo mundo aqui, e a gente entra no nosso segundo módulo da nossa oficina. Oficina de Libras, né? Com tópicos em Libras, inclusão, surdez e inclusão. Certo? Lembrando que essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Mais uma vez, obrigada pela semana e até segunda-feira. Bom final de semana para todo mundo. Bom